Para quem não me conhece, eu sou Amanda. Hoje a gente está um 7x7 entre os assessores. E nessa noite eu quero compartilhar, a gente está numa série, de mensagem aí falando sobre Jesus é Rei. E nessa noite eu quero compartilhar um pouco com vocês, nesses minutos que eu tenho, sobre a soberania de Cristo em meio às lutas, em meio às nossas dificuldades. Então, nessa noite eu orei por esse tempo. Eu treinei o esboço na minha casa umas 3 vezes. Eu chorei as 3 vezes lendo meu esboço. Então pode ser que eu chore aqui também. Mas isso aí, a gente está em família e está tudo certo, Então, nessa noite eu quero compartilhar um pouco com vocês sobre o que o Senhor tem me ministrado, tem falado ao meu coração desde janeiro. Então, acho que muitos aqui, talvez, não sei, Mas acho que a maioria aqui no começo do ano fica ali reflexivo de o que eu vou viver nesse ano, o que eu vou fazer, quais são as minhas metas, os meus planos. E você faz lá a sua listinha de metas, de planos, de coisas que você sonha e deseja para o seu ano. E eu fiz isso. Obrigada, Erix. E eu fiz a minha lista e coloquei lá os sonhos que eu queria viver, as coisas que eu queria fazer ao longo desse ano. E aí eu lembro que lá em janeiro eu estava orando por essa lista, consagrando ela ao Senhor, falando, eu vou viver tudo isso em nome de Jesus. E eram sonhos simples, legítimos. E eu ouvi o Senhor falando, Amanda, rasga essa lista. E eu falei, uau. E eu fiquei, Senhor, como assim rasgar essa lista? Porque são os meus sonhos, são coisas que eu quero viver ao longo desse ano. E já vou começar a chorar aqui, ó. E eu hesitei, eu fiquei naquela de rasgo, não rasgo, faço, não faço. Parte de mim estava ali hesitando, mas a outra parte queria obedecer ao Senhor, porque sabe que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então eu rasguei essa lista e eu fiz uma oração simples e sincera que era, Senhor, faça como você quiser. E se você não sabe, deixa eu te contar, o Senhor, Ele ouve as nossas orações simples. E elas são as mais perigosas que a gente pode fazer. Então, eu fiz essa oração e, sei lá, um mês depois, o caos começou na minha vida. Tudo que estava lindo, estava calmo, estava tranquilo, virou um caos em todas as áreas da minha vida, no meu trabalho, no meu relacionamento com o Senhor, na minha família. Tudo estava caótico. E eu estava assim, Deus, o que está acontecendo aqui? E aí parecia que tudo estava fora do controle. E eu comecei a enfrentar problemas com a minha própria identidade no Senhor, questionando várias coisas. E a sensação que eu tinha era como se eu estivesse sendo prensada, moída. E aí, depois de algum tempo de murmurar, de questionar o Senhor, de perguntar, por que eu, Senhor? Por que essas dificuldades comigo? O Senhor me lembrou daquilo que está em Tiago 1:2-4, se você puder abrir a sua Bíblia ou anotar para você ler depois, que diz o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Como assim? Como assim, Senhor? Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. E aí, depois de me questionar, de chorar, foi que o Espírito Santo me lembrou daquela oração simples que eu tinha feito. Senhor, faça como quiser. E ali eu compreendi que aquilo que parecia o caos era, na verdade, o cuidado do Senhor com a minha vida, com o meu coração. E que cuidado dele comigo, com o meu coração, e que naquele momento ele estava trazendo coisas que eu tinha ignorado, que eu tinha deixado para trás. E talvez você esteja aqui nessa noite enfrentando desafios na sua vida, dificuldades, e eu já tinha consciência disso, eu já sabia disso no meu coração, na minha mente, mas quando a gente ouve do Senhor, e aí num dia que eu estava ali desesperada, chorando diante do Senhor, eu ouvi. E quando a gente ouve, isso muda.
Porque não é você só saber, você conhecer, você ouvir o Senhor. E eu ouvi o Senhor falando: Amanda, as suas dificuldades, as suas lutas, elas não mudam quem eu sou. Eu continuo sendo rei, eu continuo sendo soberano, eu continuo sendo imutável e fiel. E aquilo começou a entrar no meu coração. E eu comecei a deixar aquilo, a criar raízes dentro de mim. E foi então que eu comecei a perceber que, de fato, essa estação de dificuldades, elas tinham um propósito. Que elas não iam me destruir, mas que elas iam me transformar. E que o Senhor, na verdade, estava querendo quebrar o meu orgulho, o meu egoísmo, sabe? Quebrar coisas que eu ignorei e que eu deixei. Então, se você tem passado por uma estação de luta, de dificuldades, o Senhor está nessa área, o Senhor está no barco com você. A Clara veio aqui no momento de ofertas, ela falou sobre tempestade, né? E o Senhor, Ele está conosco nos dias difíceis. E então, acho que o meu conselho é: se você está passando por isso, coloque os seus olhos no Senhor. Fixe os seus olhos nele. Sabe, eu levei 5 meses para fazer isso. Para, enfim, ter todo esse processo com o Senhor. Então permaneça firme, persevere, porque a recompensa virá em forma de um coração mais puro, uma fé mais sólida e um caráter mais parecido com Cristo, porque no final é isso que importa. Senhor Jesus, eu quero orar nessa noite pelos meus irmãos, declarando que, sabe, se alguém está passando por lutas, por dificuldades, que eles possam encontrar o Senhor nesse lugar, porque o Senhor é rei, o Senhor é soberano e o Senhor continua no meio das nossas dificuldades. Amém. Amém, amém. Obrigado, Amanda. Você me deu 40 segundos ela tinha deixado aí pra mim, gente. Poxa. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Poxa, com muita alegria, me sinto privilegiado de estar compartilhando aqui com vocês. É um desafio compartilhar algo tão precioso em 7 minutos, mas eu me sinto assim desafiado e eu gostaria que você me ajudasse. Pessoal, para começar, eu queria contar uma experiência que aconteceu comigo, com minha esposa. Em janeiro de 2018, eu e ela, a gente tira férias e a gente vai viajar para a Europa. Gente, que loucura, pensa um negócio legal. Eu e ela, nós pegamos e fomos para a Europa. A gente conheceu vários países, foi muito divertido. Eu conheci o Museu do Louvre, me senti chique vendo aquele lugar. Eu entrei na Catedral de Notre Dame, eu comi comida diferente. Agora, para a galera que é boleira, olha só que incrível. Eu vi um jogo do Atlético de Madrid, eu vi o Griezmann jogando lá, ó. Maneiraço, mas calma. Eu vi também o jogo do Valência lá no Mestalha, pensa. Ninguém conhece aí o Valência, né? Mas vai melhorar, ó. Eu vi um jogo com o Messi no Camp Nou. Eu vi um gol dele e um gol do Suárez lá no Camp Nou, cara. Olha que loucura. E para fechar a chave, olha, mais maneira ainda da viagem, eu fui no Santiago Bernabéu. Eu vi um jogo em que o Real Madrid fez 7-1. Cristiano Ronaldo fez gol, tudo isso. Cara, foi maravilhoso. Mas sabe o que aconteceu? A gente chegava no hotel à noite para orar. E a gente orava e de repente eu orava e falava assim: Senhor, que isso não suba ao meu coração. Que isso não suba ao meu coração. Aí a gente acabava de orar, olhava para a cara do Jordano. O Jordano estava assim, ó. Ah, o que você está rindo? Aí ela: eu estou rindo da sua oração. Engraçado, não suba o coração. Eu falei: amor, deixa eu te falar um negócio. Por que não, eu orei dessa forma? Porque eu vim de uma história muito difícil. Minha família passou por muitos problemas financeiros. Eu passei por uma adolescência onde eu recebia ligação de agiota me ameaçando matar se meu pai não pagasse a dívida. Eu me lembro de oficial de justiça batendo lá em casa. Eu me lembro da gente pedindo favor para minha avó, para a gente poder fazer refeições para não ficar tão pesado. Eu me lembro desse lugar, que é onde Jesus me encontrou e Ele reinou no meu coração. E em dias tão tristes Ele me encontrou, eu gostaria que nos meus melhores dias também, Ele também me encontrasse. Da mesma forma que Ele reinou e construiu em mim um caráter, Ele me ajudou nos dias mais difíceis. No dia em que eu precisei, em cada pessoa que meu pai devia, e com meu pequeno salário eu fui lá pedindo para ajeitar e pagar. Eu me lembro que esse era o mesmo Senhor da minha vida, que quando eu ia a pé e voltava a pé para o colégio, para eu poder ter uma graninha, para sair com a galera depois do culto, para poder pagar um cachorro quente, para poder ter isso.
Mas por que eu estou compartilhando isso? Porque todos nós passaremos por estações na nossa vida. Estações difíceis e estações muito alegres. E a verdade é que o Senhor, Jesus, Ele é o Senhor de todas as estações. E eu vim falar aqui hoje que Ele é a estação dos nossos melhores dias. Ah, Hugo, poxa, mas é fácil assim, né, falar que o Senhor é o Senhor dos nossos melhores dias. Depende. Sabe por quê? Eu me converti em 2009, sempre fui muito apaixonado pela casa de Deus. E eu tenho uma coisa que é uma coisa muito boa, é que eu conheci muita gente, muita história. E o que eu vi de gente que passou por situações muito difíceis. Eu me lembro de jovem que o pai foi assassinado. E naquele mesmo dia, em vez de ele fugir, ele foi para a igreja, ele foi para uma célula, porque ele sabia que Jesus continuava reinando no coração dele. Eu me lembro de uma família que perdeu uma criança de 10 anos, que estava simplesmente praticando um esporte, teve uma morte fulminante. E essa família se apegou ao Senhor. A verdade é que a dor é um bom combustível para nos aproximarmos do Senhor. Mas durante toda essa caminhada, eu também vi jovens que no seu auge, nos seus dias mais felizes, se afastaram de Deus. Homens e mulheres que oraram por relacionamentos, por um namoro, e quando começou a namorar, se afastou da presença de Deus. Homens e mulheres de Deus que oraram pedindo uma promoção no seu trabalho, ou que entrasse numa faculdade, que entrasse num curso muito requisitado, e ao entrar nesses melhores dias, esqueceram de que o trono continua pertencendo ao Senhor. Eu lembro de um garoto muito magrinho, fininho assim, se ele amarrasse o cadastro parecia um berimbau, de tão magrinho que ele era. E eu lembro que ele se empenhou, ele foi para a academia. Cara, como aquele garoto ficou bonito. E logo depois de alguns elogios, de alguns convites, esse menino não deixou mais Jesus reinar o coração dele, porque ele se entregou àquilo que era o auge da vida dele. E por que eu falo isso? Eu falo isso porque nos dias mais difíceis, o Senhor forja o nosso caráter. Mas nos nossos dias mais alegres, é onde o nosso caráter é revelado. É onde o nosso caráter é entregue ao Senhor, é onde Ele manifesta Jesus. E o convite de Cristo para mim e para você é que manifeste Ele nos seus melhores dias. Davi, um homem de Deus, no auge do seu reinado, esse homem caiu. Porque enquanto ele deveria estar lutando como rei, ele não foi para a guerra, ele ficou no seu palácio e caiu com Betseba. Eu quero que cada um de nós aqui possamos passar os dias difíceis na presença de Deus, com Ele reinando em nossos corações, mas também nos nossos melhores dias, nos dias das nossas conquistas, que Ele continue reinando sobre mim e sobre você. A sua história passará por diversas estações, mas o Senhor será o mesmo, Ele será bondoso em todo o tempo. E eu gostaria de ler com você o que está escrito em Filipenses 4, de 11 a 12. Consegue projetar rapidinho para mim? Oi? Dito isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Pode ser o 12. Sei o que é passar necessidade e sei o que ter, repete comigo, fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome. Repete comigo, tendo muito ou passando necessidade. Queridos, que o Senhor seja suficiente para você. Se você chegou até esse lugar e passa por dificuldades, eu creio que haverá uma palavra para você nessa noite. Se você está vivendo o auge da sua vida, a conquista que você tanto sonhava, que o Senhor continue reinando no seu coração. Feche seus olhos, abre suas mãos. Senhor, eu quero te entregar esse tempo. Nós continuamos querendo que o Senhor é Senhor das estações. Nós te entregamos a nossa vida por completo. Seja no dia mais triste, seja no dia mais feliz. Nós reconhecemos que precisamos de Ti e que o Senhor tem todo o controle sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Eu quero saber quantos aqui consideram que tem uma vida agitada, corrida, o tempo é bem escasso.
E sabe, quando o pastor ele falou sobre esse tema, Rei sobre a minha vida, automaticamente o Espírito Santo me lembrou que o reino dele é um reino de paz, de harmonia, tranquilidade, descanso. E eu vi o quanto o Senhor quer me ensinar e está me ensinando sobre o descanso, sabe? E eu lembro automaticamente ali de Marta, porque eu me identifico com ela. Sabe, quando ela e Maria, sua irmã, estavam lá ouvindo Jesus, eu creio que Marta estava pensando, eu estou ouvindo de Jesus, mas eu também quero otimizar meu tempo. Deixo fazendo as coisas enquanto eu escuto de Jesus, eu aprendo dele. E sabe, eu me vejo muito parecida com Marta, porque na minha visão ela estava recebendo de Jesus também, mas ela não estava recebendo 100%. E eu entendi que o Senhor queria me ensinar que para Ele ser rei sobre a minha vida, eu precisava aprender sobre o descanso dele. Lá em Hebreus 4, do 9 ao 11, diz assim: portanto, ainda resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou. Em outras versões fala, ele mesmo cessou das suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência e incredulidade. Sabe, quando eu olho para esse versículo e ele fala esforce, é muito contraditório com a palavra de descanso. Para mim parece coisas muito distantes ali, mas a gente vê que Deus nos ensina através lá de Gênesis 2, quando ele diz assim: havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou. A gente vê que Deus ele descansou não porque ele estava cansado, mas ele descansou porque ele tinha que contemplar. Ele cessou a obra dele, da criação, cessou. E o Senhor nos traz esse convite. Quando eu falo que Deus é rei sobre a minha vida, e eu estou agitada, estressada, agindo dessa maneira, eu acabo esquecendo que também eu preciso descansar. Eu acabo deixando e não trazendo para a minha realidade que Deus é rei sobre a minha vida. Quando eu descanso nele, quando eu cesso a minha obra, o Senhor quer que nós entendamos isso. Em outras versões ele também fala assim: assim ainda resta um descanso sabático. O Senhor quer nos ensinar sobre nós descansarmos, tirarmos um sábado. E o sábado, ele quer dizer que quando a gente lê mais e entende, ele fala que a sua obra da redenção foi cessada. Assim como Cristo, cessou a obra da redenção, assim como Deus cessou a obra da criação. Ele descansou. E esse é um ensinamento que ele quer trazer para nós. Ele quer que nós entendamos isso, que nós possamos desfrutar daquilo que Deus fez por nós, daquilo que Jesus fez por nós. Ele se rendeu. E Ele quer trazer isso. Ele quer que nós possamos descansar no Senhor. E lá em Mateus 11, do 28 ao 29, ele diz assim: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Lá no 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrarei descanso para as vossas almas. Sabe, quando eu olho para esse versículo, a gente vê 2 convites de Jesus. O primeiro convite, ele fala: vinde a mim. Ele está falando: chegue até mim. E eu creio que a maioria daqui já aceitou esse convite de descanso, já entendeu sobre isso. Sabe, esse descanso sobrenatural, a maioria, creio aqui, que já aceitou Jesus, Esse é o primeiro passo ali, esse é o primeiro convite, me aceitar como o único e suficiente Salvador. Mas o segundo convite é algo que eu tenho batalhado durante muito tempo, durante toda a minha caminhada com Cristo, que é aceitar o jugo dele e aprender com ele. Ele está falando: ei, você precisa mudar o seu comportamento, ter um comportamento diferente, de pegar o meu jugo e descansar em mim. E é algo que nós não fazemos, algo que eu não faço, porque é muito fácil eu trazer para mim essa responsabilidade de fazer, de querer otimizar as coisas e não descansar no Senhor.
Sabe, nós precisamos entender que o Senhor quer nos ensinar, a partir dessa posição de descanso, aquilo que Ele tem para nós. Enquanto nós descansamos no Senhor, Ele desenvolve o processo, o propósito dEle na nossa vida. Nós precisamos entender que essa habilidade tem que ser desenvolvida. Nós precisamos nos esforçar, pessoal. Existe esse esforço, porque nós não podemos deixar com que aquilo que é externo molde, mas nós precisamos aqui de dentro mudar e entender sobre esse descanso em Deus, sabe? Se esforçar, tá ligado? A gente entregar não somente o controle do nosso carro, o controle da nossa vida, mas é também eu entregar o acelerador e o freio para Ele. Eu entregar para Deus e falar: eu confio naquilo que o Senhor está fazendo. Esse é o descanso que Ele nos chama, sabe? Ele ser rei sobre a minha vida, eu ter consentimento, eu dar um consentimento do reino dEle, eu consentir com aquilo que Ele está fazendo, com o reinado dEle. E isso é algo muito difícil no meu coração, sabe? Quando eu olho para Hebreus 4, se você ler ele lá no início, nos versículos anteriores, você vai ver que ele está falando do povo de Israel, que quando ele estava ali saindo do Egito, e ele ficou 40 anos rodando em círculos. Sabe por que o povo de Israel fez isso? Porque ele não descansou em Deus. E quando nós não descansamos em Deus, nós começamos a andar em círculos. Nós começamos a fazer como se fosse aquele ratinho naquela roda. Mas o Senhor nos chama a descansar nele. E eu quero convidar você a descansar no Senhor, porque quando nós não descansamos, nós estamos vivendo metade na graça de Deus e a outra metade na nossa força. Quando a gente não descansa no Senhor, nós estamos metade nos princípios do reino de Deus, e a outra metade a gente não desfruta da herança que Ele nos dá através do reino dEle. E nós precisamos entender isso, porque o descansar está ligado com a minha fé, movida com o meu descanso. E nós precisamos desenvolver isso, nos esforçar, para que nós não venhamos nos deparar com estresse, com dores de cabeça, com dificuldade ali, com desânimo, ou até com doenças emocionais, doença na nossa alma. Feche os seus olhos. Pai, nós queremos realmente confiar no Senhor, descansar. Pai, nós oramos, assim como o Senhor falou lá em Mateus, que nós possamos pegar o seu jugo e aprender do Senhor, que é manso e humilde. Pai, nós descansamos e nós confiamos no Senhor, porque o Senhor é rei sobre a nossa vida através do nosso descanso. Amém. Você já percebeu que a gente também examinou o nosso coração e a gente está falando sobre coisas que o Senhor tem mexido em nós? E eu quero te convidar, se você ainda não está fazendo isso, você examinar o seu coração, né? A cada 7 minutos você pensar aí, puxa, o que tem pegado para mim? Né? O que eu preciso submeter ao reinado do Senhor, submeter a Ele, deixar que Ele reine sobre a minha vida? E a Manu terminou ali falando sobre as nossas emoções, e é isso que eu quero compartilhar com vocês, que muitas vezes é algo que pega para mim, eu acabo deixando as minhas emoções reinarem ali na minha vida, controlarem as minhas reações, a maneira que eu me comporto. E Deus nos criou seres emocionais. Deus nos fez dessa maneira, então as nossas emoções, elas são naturais, né? O nosso Deus não é um Deus frio, Ele nos fez a imagem e semelhança, né? E é por isso que também nós sentimos emoções. Mas quantas vezes, né, a gente permite que as nossas emoções se tornem ali sentimentos que vão reinar no nosso coração, que acabam controlando a maneira que a gente reage, a maneira que a gente se comporta, a maneira que a gente conversa com os outros, né? E quantas vezes nós, jovens, a gente tem reações ou emoções descontroladas que muitas vezes não produzem frutos que honram ao Senhor, porque as nossas emoções descontroladas, elas produzem esses frutos, né? Que pode ser ali, puxa, foi um desabafo nas redes sociais que eu não pensei antes e eu falei sem sabedoria, né? Foi um relacionamento que eu entrei sem pensar direito, porque eu estava emocionado. Foi uma maneira de responder e eu desonrei os meus pais. Foi porque eu não controlei as minhas emoções e eu xinguei alguém,
né? Eu não sei como você lida com as suas emoções. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina que a gente precisa administrar bem as nossas emoções e permitir que o Senhor reine sobre as nossas emoções, permitir que as nossas emoções sejam remidas pelo Senhor, porque elas também foram atingidas pela queda. E a gente precisa de Jesus nessa área da nossa vida. A gente precisa produzir bons frutos que agradam ao Senhor. E a Bíblia nos ensina, lá em Filipenses 4, do 6 ao 9. E eu vou dar algumas chaves que esses versículos nos dão de como administrar bem as nossas emoções. A primeira delas está lá no versículo 6. Eu vou ler com vocês. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é levar as nossas emoções ao Senhor. Toda emoção é um convite para a oração. Então, se você tem andado inquieto, se você, tem andado ansioso, se tem algo te incomodando e você vê que, puxa, realmente as minhas emoções têm reinado na minha vida, no meu coração, isso é um convite para o lugar de oração. Isso é um convite para o lugar de intimidade com o Senhor, para que Ele produza os frutos certos na sua vida. A gente não produz ali, o Espírito Santo não pode produzir domínio próprio em nós num tempo de completa paz. Então é quando a gente está sendo testado, é quando a gente está naquele momento de dificuldade, que Ele vai nos ensinar, que Ele vai produzir dons dEle no nosso coração, na nossa vida, e a gente vai aprender a aplicar o domínio próprio. Então, se você tem passado por isso, leve as suas emoções ao Senhor, vá para o lugar de oração e permita que Ele trabalhe no seu coração com essas emoções. A segunda coisa no versículo 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, a segunda coisa que eu te digo é: guarde o seu coração. Guarde o seu coração em Jesus. Provérbios 4:23 também vai nos chamar a nós guardarmos o nosso coração. A palavra de Deus fala que há uma paz que excede todo entendimento, que pode guardar o nosso coração. E Ele não está falando de uma paz sem conflitos, de um momento de completa paz. Ele está falando que em meio ao conflito, em meio à dificuldade, em meio àquelas emoções turbulentas que muitas vezes vêm de encontro ao nosso coração, a gente pode ter o nosso coração guardado em Jesus. Então leve as suas emoções ao Senhor e guarde o seu coração nele. Permita que Ele cuide do seu coração, mesmo nos momentos de dificuldade, mesmo nos momentos de bonança, em todos os momentos que você possa guardar o seu coração. No versículo 8, seguindo no texto, diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E quantas vezes eu declarei esse versículo sobre a minha vida, falando: Senhor, guarda os meus pensamentos. E a terceira coisa que eu quero te falar é: não entre no espiral do mal. Porque você sabe quais pensamentos alimentam aquelas emoções negativas que você sente. E muitas vezes a gente entra numa espiral do mal e que a gente fica ali pensando aqueles pensamentos. E você vai deixando aquilo alimentar a sua alma e você vai se afundando cada vez mais naquelas emoções negativas. E o Senhor deseja te tirar desse lugar. Não alimente esses pensamentos. Leva cativa a obediência de Cristo. Entrega para o Senhor. E então há uma promessa, no versículo 9, que diz assim: o que também aprendestes e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então, quando nós aplicamos a palavra do Senhor, quando nós levamos a Ele, quando nós submetemos as nossas emoções ao reinado do Senhor, existe uma promessa de que não só uma paz que excede todo entendimento habitaria nos nossos corações e a gente poderia viver dessa maneira, mas o próprio Deus de paz estaria conosco. Existe uma promessa do Senhor para a presença de Deus, para você habitar nesse lugar, para você estar com o Senhor todos os dias da sua vida, quando a gente submete as nossas emoções ao reinado do Senhor na sua vida. Feche seus olhos, eu quero orar por você.
Deus, eu quero mesmo orar, Deus, declarando, Senhor, uma rede jovem que guarda as suas emoções no Senhor, que submete as suas emoções ao seu reinado, ao seu senhorio. Eu quero mesmo declarar: o Senhor é soberano sobre as nossas emoções. Jesus, e nos ajuda, Pai, para que o teu Espírito possa se reinar, em nome de Jesus. A nossa vida se alinha com os padrões que Deus tem para nós. Sabe, eu gosto muito da história de um cara que tem me ministrado muito, que se chama Zaqueu. Então, se você não conhece esse cara, abre sua Bíblia, já guarda aí esse versículo que está em Lucas 19, do versículo 1 ao 9, vai contar um pouquinho da história de Zaqueu. Eu não vou contar a história porque eu não tenho tempo, mas vamos lá. Zaqueu era um cara, vou dar um resumo, que estava numa árvore querendo ver quem era Jesus. E Jesus chama esse cara, ele vai para a casa dele, e Zaqueu tem um encontro genuíno com Jesus. E dentro do coração de Zaqueu existia um ímpeto, dizendo: eu preciso mudar. Algo precisa acontecer no meu coração. E esse convite provavelmente aconteceu com você quando você entregou a sua vida para Jesus. Mas o que nós temos visto, o que muitas vezes acontece com a gente é o seguinte: a gente caminha com Jesus, a gente escuta, a gente começa a caminhar, mas muitas das vezes nós nos esquecemos da verdade, nos esquecemos de adequar a nossa vida ao padrão que a Bíblia diz. E sabe, Rede Jovem, eu quero compartilhar isso com você porque, cara, isso é muito importante. Se a tua vida está desalinhada com Deus, se você não está caminhando em cima de princípios, se você não está vivendo o que a Bíblia diz, certamente será muito difícil, porque haverão dias mais difíceis. A gente está falando sobre você cuidar das suas emoções, a gente está falando sobre vários temas, só que sabe o que é o mais importante agora? É como está a tua vida com Jesus, cara. Como está a tua vida com Jesus? Faz aí um check-up agora, rapidão. Como que está a tua vida com Jesus? Eu quero falar que Jesus nos convida a viver plenamente olhando para Ele. E quando a gente olha para Jesus, algo acontece. Existe uma mudança. Sabe, em João 14, 23 diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Essa declaração indica que o amor de Jesus se manifesta através da obediência aos seus ensinamentos. João 14, 23. O problema é que é o seguinte: me expondo, eu tenho visto muitos homens de Deus cair. Porque o orgulho domina. Porque não querem ser liderados. Porque não querem obedecer. Porque não querem andar nos padrões bíblicos. Porque preferem fazer fofoca. Porque preferem viver o evangelho para si mesmo. E Jesus não te chamou para viver o evangelho de si mesmo. A palavra de Deus em 2 Timóteo, no versículo 4, do 1 ao 4, vai dizer que homens acharam mestres para si. E sabe, Rede Jovem, eu estou aqui hoje para te alertar sobre isso. Isso é um alerta também para mim. Que eu preciso amar as escrituras de Deus e andar sobre elas. Porque senão eu vou achar um mestre para mim mesmo. Porque senão dentro do culto eu prefiro estar conversando com meu amigo do que estar prestando atenção na palavra. Porque senão quando o meu líder me dá uma exortação, a primeira coisa que eu vou fazer é: eu vou sair da célula, eu vou trocar de igreja. E Jesus não te chamou para isso. Jesus te chamou para você andar sobre fundamentos. Jesus te chamou para você andar corretamente. Mesmo que isso te custe tudo. Mesmo que isso custe teu orgulho. Mesmo que isso custe você mesmo. E eu estou falando isso não na intenção de, sabe... Eu tô falando isso porque isso me pega muito. É muito difícil viver a obediência. Exige muito da gente. Exige a gente deixar a nós mesmos para viver de encontro com Jesus. E Zaqueu foi esse cara. Então quando ele encontra Jesus, ele desce dessa árvore e ele vai para casa com Jesus. Os olhos dele estão em Cristo. Automaticamente ele percebe: eu preciso mudar. E ele já não pode mais andar igual. E ele começa a falar para Jesus tudo aquilo que ele vai fazer. Ele fala das restituições que ele vai fazer. Aquele que rouba, não rouba mais. Aquele que mente, não mente mais. Porque quando há uma transformação de Jesus, quando a gente anda nos padrões, há frutos de arrependimento, há frutos de justiça, há frutos. Graça é graça que transforma.
Então a gente precisa andar diferente. A gente precisa andar mais parecido com Jesus. A gente precisa andar perdoando os irmãos, mesmo quando a gente não quer, mesmo quando as nossas emoções estão dizendo que você não deve, mas pelo padrão bíblico, a gente perdoa, a gente anda uma segunda milha. E sabe qual que é o pior? A maior mentira de Satanás é dizer o seguinte para você: eu perdoei, mas eu não vou mais andar com esse irmão, porque ele não me faz bem, o mal eu corto pela raiz. Mentira de Satanás. O padrão bíblico é 70 vezes 7. É 70 vezes 7. Então, se eu estou andando com Jesus, dentro da minha casa, existem frutos. Frutos de arrependimento, frutos de justiça, frutos de perdão, frutos de transformação. E quando nós andamos nesse lugar, a nossa vida vira um testemunho. A gente não precisa o tempo todo ficar falando ou postando nas nossas redes sociais. Sabe por quê? Porque lá fora todo mundo quer ver o Cristo ressurreto, quer ver o Cristo ressurreto nas nossas vidas, quer ver os frutos desse Cristo. E eu creio, Rede Jovem, que essa noite não é uma noite comum. Se você abrir o seu coração hoje para a palavra de Deus, haverá transformação na sua casa, haverá transformação na sua vida. Nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos nos apegar à palavra de Deus, porque os dias são maus, os dias são ruins. Satanás tem tentado nos enganar o tempo todo. A tua rede social, cara, ela tenta te enganar o tempo todo. Um monte de gente postando foto feliz, falando lá um versículo bíblico, mas a vida do cara está destruída. Nós não queremos ser esse padrão. Sabe, uma coisa que é sobre você, que ninguém te despreze por ser jovem. Ninguém vai te desprezar por ser jovem. Antes de tudo, vocês vão ser padrões. Padrões na palavra, padrões no ensino, padrões no andar, padrões no proceder. Então, se hoje existir algum pecado na sua vida que você não conseguia vencer, eu acredito que hoje é o ponto final. Eu acredito que é uma transformação no dia de hoje para a sua vida. Sabe, eu estou empolgado, talvez até falei demais, muito rápido, mas cara, haverá mudanças. E você vai testemunhar, e as pessoas vão ver em você, e isso vai gerar frutos. Abra sua mão, abaixa sua cabeça que eu quero orar por você. Senhor Jesus, nós queremos agradecer, Pai, por uma rede jovem madura, Senhor. Madura na palavra de Deus, nos adequando, Senhor, ao nosso coração a palavra, Pai, ao ensino. Pai, transforma em nós, Pai, um caráter reto, Senhor, para que a gente possa, Senhor, enaltecer o Seu nome da forma adequada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar falando um pouco mais sobre obediência. E eu quero falar sobre Jesus reinar, sobre as nossas escolhas. Malaquias 2:9 fala assim: por isso fiz que vocês fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, pois não me obedeceram, mas mostraram parcialidade na aplicação da minha lei. E eu parei para pensar sobre essa palavra, né? Parcialidade. Ser parcial é a mesma coisa que não ser completo, ou fazer algo pela metade, algo que não é total. E uma vez eu ouvi um homem muito sábio dizer que 99% de obediência é desobediência. E é muito duro a gente ouvir isso, mas é verdade. E eu creio que a obediência a Deus é uma demonstração não só de fé, mas de amor também. E eu tenho uma teoria de que Deus, como Pai, a linguagem de amor dele é a obediência. Essa linguagem de amor nem existe, né? Mas eu creio que Deus trata como se fosse uma linguagem de amor. E eu vou mostrar algumas evidências do porquê que eu acredito nisso. Lá em João 14, versículo 15 fala assim: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Versículo 21, aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai, e eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. 23, quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viremos para morar nele. Versículo 24, o contrário também é verdadeiro. A Bíblia fala assim, quem não me ama não me obedece. E lembrem-se, essas palavras não são minhas, elas vêm do Pai que me enviou. E para fechar com chave de ouro, no versículo 31, Jesus disse: mas farei o que o Pai requer de mim. Ou seja, ele vai obedecer para que o mundo saiba que eu amo o Pai. E pensando assim nas crianças, né? As crianças
Se você já viu as nuances do comportamento de uma criança de 2 e 4 anos, você sabe do que eu vou falar. Os pediatras e os estudiosos chamam carinhosamente de Terrible Two e crise dos 4 anos. Lá em casa nós temos um de 2 e um de 4. E eles acham que, eles só viveram 2 anos e 4 anos, mas eles acham às vezes que o que eles querem é lei e tudo tem que ser do jeito deles, na hora deles, como eles querem. E o nosso papel como pais é ensinar aquilo que é correto e verdadeiro para os nossos filhos, porque eles não sabem toda a verdade sobre todas as coisas. E muitas vezes eles não entendem o porquê que eles precisam fazer alguma coisa ou porquê que eles não podem fazer alguma coisa, mas eles têm que obedecer. Isso não é porque nós somos pais autoritários, mas é porque a gente tem ali uma responsabilidade e a gente está vendo um pouco mais à frente. A gente tem mais vivência. E a gente tem essa responsabilidade de ensinar o que é correto. E porque a gente quer o melhor para eles. E todos os dias, meu marido está aqui para falar que é verdade. Eles falam que nos amam, todos os dias. Mas de nada adianta eles falarem pra gente que nos amam, se na hora de demonstrar esse amor através da obediência, eles falham. E muitas vezes nós somos assim com Deus. A gente fala que ama a Deus, mas a gente é atraído pelo pecado. A gente diz sim para outras coisas, né? Nas pequenas coisas do nosso dia, nós escolhemos ser desobedientes ao Senhor. E eu me incluo nisso também. A gente quer as coisas no nosso tempo, do nosso jeito, da nossa maneira. Só que Deus, Ele está vendo a linha do tempo completa. Ele está vendo tudo o que acontece. A gente é muito limitado. E eu tenho aprendido que como filhos de Deus, a gente precisa entender que o sim de Deus é amor. Mas o não também é. O espera também é. É tudo para o nosso bem. E alguns sabem um pouco da nossa história louca sobre como a gente veio parar aqui em Curitiba. E quando isso aconteceu, a gente tinha todos os motivos legítimos para não vir para cá. Nós tínhamos bons empregos, nós tínhamos uma boa igreja, nós tínhamos ministérios, nós tínhamos ótimos amigos, nós tínhamos a nossa família. A nossa vida estava muito ok. Mas a gente tinha só um motivo para vir, que era obedecer à voz de Deus. E eu não sei, isso foi em 2020, eu não sei contar quantos testemunhos a gente tem de como Deus conectou a gente com pessoas tão influentes no nosso trabalho, aqui na igreja, pessoas tão especiais. Nós realmente temos uma família aqui. Isso foi em 2020 e depois disso a gente teve que obedecer a muitas outras coisas, né? Coisas pequenas, coisas grandes, coisas que a gente entendeu, coisas que até hoje não fazem o menor sentido pra gente, que a gente talvez nunca vai entender, mas que a gente foi obediente. E eu quero te contar uma coisa hoje. A obediência não é uma parte da história, ela é a história. A nossa vida, no final, vai ser definida pelo tanto que a gente obedeceu, pelo tanto que a gente foi obediente. E eu quero ser 100% obediente. Amém? E tem uma chave que me ajuda a ser obediente a Deus. Eu queria compartilhar com você, que é conhecer a Deus. Quando a gente conhece o Senhor, quando a gente coloca Ele no trono que lhe é devido, a gente entende que ninguém ama tanto a gente quanto o Senhor. A gente entende que ninguém quer o melhor para nós do que o Senhor. E se torna um pouco mais fácil obedecer. Se torna mais fácil cumprir os mandamentos, né, do Senhor para as nossas vidas. Tanto os mandamentos lá que estão na Bíblia, quanto aqueles mandamentos específicos que talvez Deus vai pedir só para você. Alguma consagração, algo especial. E quando Deus está sentado no trono da nossa vida, o motivo não importa tanto mais, né? Se é uma mudança, se é a obediência ao mandamento, ou se é ir para a cruz, por exemplo, como Jesus. O motivo não importa mais quando a gente entende que Deus conhece o final da história e que Ele quer o melhor para a gente. Então, a obediência não é sobre o motivo, mas é sobre quem nós fomos chamados para ser. Nós não fomos chamados para estar obedientes, nós fomos chamados para sermos filhos obedientes em todo o tempo. E entender que Deus tem a palavra final. Malaquias 3, 16, 17 fala assim: então aqueles que temiam o Senhor falaram uns com os outros, e o Senhor ouviu o que disseram. Na presença dele foi escrito um livro memorial para registrar os nomes dos que o temiam e que sempre honravam seu nome.
Eles serão meu povo, diz o Senhor dos Exércitos. No dia em que eu agir, eles serão meu tesouro pessoal. Terei compaixão deles, como o pai tem compaixão de seu filho obediente. Então vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o mal, entre o que serve a Deus e o que não serve. E a minha oração hoje para você, sobre a sua vida, sobre a minha vida também, feche os seus olhos, é que a obediência seja uma evidência de que o Senhor está sentado no trono da sua vida. Às vezes pode ser uma coisa pequena que Deus vai te pedir, ou que Deus tem te pedido hoje. Mas pensa nisso. A obediência, ela deve ser uma evidência do nosso amor ao Senhor. E uma evidência de que Ele está sentado no trono que é dEle. Senhor, eu oro agora, Pai, para que o Senhor dê estratégias, Pai. Que o Senhor dê estratégias para a obediência, mas que a obediência nunca seja anulada em nossas vidas, Senhor, porque o Senhor conhece o final da história. O Senhor sabe aquilo que é melhor para nós, Senhor, e nós decidimos confiar no Senhor e colocar o Senhor no trono da nossa vida, em nome de Jesus. Sim, Jesus, nós confiamos nisso, nós acreditamos nisso. Eu gosto tanto de estar aqui no 7x7, eu acho que é uma corrida de bastão, assim, né? Um corre um pedaço, o outro pega outro pedaço e vai mais um pouco. E aqui vou eu para o nosso último pedaço. Mas, né, a gente é crente, né? Daí a gente lê a Bíblia. E, né, um tempo atrás eu estava lendo esse texto e... Sabe quando você está andando e você tropeça em alguma coisa assim? Você fala, nossa, cadê? E esse texto foi assim, eu tropecei nele e falei, gente, será que eu tinha lido isso antes mesmo ou não? Eu quero compartilhar com vocês Marcos 14, versículo 10. Que fala assim: então Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos principais sacerdotes para combinar de lhes entregar Jesus. E parece um texto bem simples. Mas sabe quando você olha para um texto e começa, puxa, tem alguma coisa a mais aqui. Eu tropecei nesse texto, eu fiquei assim, puxa, tem alguma coisa a mais. Senhor, o que você quer falar comigo? E eu comecei a escrever, e a primeira coisa que me chamou muita atenção foi a primeira palavra, então. Palavra simples, né? Mas ela tem um significado profundo nesse texto. Porque o então, ele indica uma conclusão. Concorda comigo? Eu tô com fome, então eu vou comer. Eu tô com sono, então eu vou dormir. Então, vou usar bastante então na palavra. Então, neste texto, antes de Judas trair Jesus, ele está dando aqui uma indicação de que algo aconteceu no coração de Judas que o fez trair Jesus. E aconteceu nesse texto aqui. Um pouco antes, vamos subir ali, eu quero ler com você junto esse texto para a gente encontrar o que aconteceu com Judas. O texto de Marcos 14, a partir do versículo 3, fala assim: enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro, contendo um perfume caro, feito de nardo. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Alguns dos que estavam à mesa ficaram indignados. Por que desperdiçaram um perfume tão caro? Perguntaram. Poderia ter sido vendido por 300 moedas de prata e o dinheiro dado aos pobres. E repreenderam a mulher severamente. Jesus, porém, disse: deixem-na em paz. Por que a criticam por ter feito algo tão bom para mim? Vocês sempre terão os pobres em seu meio e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas nem sempre terão a mim. Ela fez o que podia e ungiu o meu corpo de antemão para o sepultamento. Eu lhes digo a verdade, onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado e dela se lembrarão. E deixa eu te falar, Jesus, em vários momentos, ele pareceu muito contraditório. Deixa eu te falar um pouco desse contexto. As pessoas estavam, os discípulos, os judeus, estavam ali esperando um Messias que iria salvar eles. Eles viviam debaixo da opressão romana, então eles não eram bem escravos, mas eles não tinham
né, não podiam se mover na política, tinham impostos altíssimos, eles viviam oprimidos, severamente oprimidos pelos romanos. Então existia uma expectativa de vir Moisés, de vir um Salvador que os tiraria da opressão romana. Então, vários momentos de Jesus, talvez os discípulos ficaram pensando, mas como assim? Eu não estou entendendo o que Jesus está falando. Né? Talvez nesse texto, Judas estava, eu não estou pegando ponto, por que Jesus está fazendo isso? E ele foi, talvez, se decepcionando, se frustrando com Jesus. Né? Um pouco antes desse texto, em Marcos 8, 32, né? Eu vou parafrasear aqui, Pedro chama Jesus de lado e fala assim, Jesus, deixa eu te falar um negócio, você está querendo criar uma comunidade, está querendo ter essa página de sucesso na internet, mas deixa eu falar, não está muito legal você falar que você vai morrer. Não faz parte do teu arquétipo. Você está falando um negócio aqui que está muito estranho. E Jesus repreende ele. Mas o que eu quero falar aqui é o seguinte, talvez eles tinham uma expectativa diferente de Jesus. E talvez aqui Judas estivesse esperando que Jesus agisse diferente. Então, um dos momentos, Jesus fala assim, é legal que vocês amam aqueles que te amam, mas eu quero que vocês amem e orem pelos teus inimigos. Não sou um pouco contraditório? Né? Em outro momento, Jesus está falando sobre servir, e eles estão disputando quem vai ser o maior, e ele fala, o maior vai ser aquele que serve a todos. Será que não é um pouco contraditório também? Então Jesus estava marchando para um trono, sim, ele estava, mas antes ele passaria pela cruz. E talvez isso soava muito contraditório para os discípulos. Então, quando aquela mulher quebra o perfume em cima de Jesus, ela está fazendo uma cena maravilhosa, ela está falando, né, ungindo o corpo dele para o sepultamento. Mas Judas, por ter uma visão limitada de Jesus, ele está olhando aquilo, olhando com outro discernimento. Ele olha aquilo e ele acha que é um desperdício. Ele olha a mulher colocando aquele perfume caríssimo, que valia como o salário de um ano, e fala, ela está desperdiçando. Então toda aquela frustração, toda aquela desilusão que ele criou dentro do coração, leva ele aonde? Para o então dele. De volta, Marcos 14, 10. Então, Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos principais sacerdotes para combinar de entregar Jesus. E quando eu li esse texto e toda essa reflexão veio no meu coração, eu fiquei pensando, será que esse então de Judas também está passando no meu coração? Será que esse então de Judas não está passando no teu coração? Será que as desilusões, as frustrações não têm feito você se afastar de Jesus? Puxa, Jesus não respondeu a minha oração como eu queria, então eu vou me afastar. Puxa, a vida ficou difícil com Jesus, então eu parei de crer com a mesma paixão. Talvez Deus não realizou o que você queria. Puxa, então eu vou encontrar outros caminhos para alcançar o que eu quero. Talvez Jesus não tenha te dado a namorada ou namorado. Talvez Jesus ainda não tenha te dado as coisas que você quer. E a verdade é que o então de Judas vai chegar para todos nós. E nesse lugar a gente vai mostrar se ele é o nosso rei ou se ele é o nosso servo. Às vezes a gente vive uma vida falando que ele é o rei, mas na verdade a gente só quer usar ele como um passaporte para chegar onde a gente quer. Então na realidade é isso que é o maior contraditório possível. A gente o chamar de Senhor, mas na realidade eu quero mesmo é comandar a minha vida. E, sabe, eu sinto o Espírito Santo nos conduzindo a encarar os nossos entãos. Será que a frustração tem te levado a tomar decisões perigosas assim como Judas? E eu quero que você reflita nisso. Mas, deixa eu te falar outra coisa. Esse então não é o único disponível. Tem um então de Pedro, que eu quero ler com vocês.
Ali em Mateus 26, versículo 74, só o contexto disso é que Jesus tinha sido preso, Jesus estava sendo, julgado e condenado, e Pedro estava ali perto, espiando, e as pessoas começam a falar: não, você estava com Jesus? Não, eu não estava com Jesus. Aí daqui a pouco outra pessoa fala: não, aquele ali está com Jesus. Não, eu não conheço ele, nunca ouvi falar. E aí daqui a pouco mais uma pessoa fala e ele nega a terceira vez. E vocês lembram essa história. O que acontece? O galo canta. E aí o versículo 75 fala assim, o 74 no finalzinho fala: imediatamente o galo cantou. 75, então Pedro se lembrou das palavras do mestre: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Saiu dali chorando amargamente. Mas deixa eu te falar, ele foi restaurado. Pedro errou no caminho, mas ele terminou com Jesus. Ele encontrou Jesus mais tarde, ele se quebranta, o Senhor fala ao coração dele, dá uma nova direção para ele. E ele talvez seja um dos apóstolos mais importantes. E no começo desse culto eu estava ali adorando ao Senhor e eu falei: Jesus, nem todos os meus caminhos eu coloquei você como prioridade. E o Senhor falou para mim: é verdade. Nem todas as vezes você começou comigo. E nem todas as vezes no meio da história eu estava lá. Mas o Senhor falou para mim: todas as histórias você terminou comigo. E o que eu quero te falar com isso é que talvez você esteja no meio da tua história sem Jesus. Talvez no passado você teve histórias com Jesus, mas deixa eu te falar, você tem o então de Pedro nessa noite. Você pode escolher terminar com Jesus. Você fala: cara, eu posso ter cometido erros, e a verdade é que eu cometi muitos erros no caminho, mas você pode se alegrar falando assim: todas as minhas histórias eu terminei aos pés da cruz. Todas as minhas histórias eu falei: Jesus, eu quero você. E eu não quero viver o final das minhas histórias sem você. Judas deixou as suas decepções e as suas desilusões o levarem para a traição. Pedro escolheu um outro caminho, que é o caminho que nós podemos escolher. É o caminho que você pode escolher hoje. O caminho de se submeter ao Senhor. Sabe, talvez o caminho da minha vida teria sido diferente se eu não tivesse me prostrado ao Senhor. Mas, com muita alegria, eu estou nesse lugar. E eu estou muito feliz de estar seguindo o caminho do Senhor. Eu quero te animar para que você também siga o caminho do Senhor. Levanta no teu lugar, deixa eu orar com você.